Boa tarde a todos, doutores e doutoras, amigos, amigas. Vamos aguardar o nosso convidado, o Dr. Rodrigo Carpati, para mais uma vez fazer esta live. Vamos tratar aí das questões dos condominiais nesse período de pandemia. Quero já cumprimentar a doutora Carol Cândido, nossa presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial, aqui da subseção da 83ª subseção. Doutora Rubi, é isso? Doutora Thelma, Hanna, Paloma Nogueira. Obrigado pela presença de todos. Deixa eu verificar aqui o nosso convidado, o nosso querido Cláudio, oficial de justiça, também presente aqui na live. Opa! Nosso convidado já está chegando aí, doutor Rodrigo. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde, doutor Bauer. Prazer estar conversando com você. Prazer é meu, está ouvindo bem? Tá perfeito. Rodrigo, é uma grande satisfação, por... uma honra para a nossa subseção em tê-lo aqui na nossa live. O doutor que é coordenador da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB de São Paulo, é especialista na área também, palestrante, advogado renomado. Nós temos aí, sabemos que é uma ficha extensa, e a nossa presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial, doutora Carol Cândido, ela fala muito. Nós temos as melhores referências e acompanhamos e sabemos que ela fala realmente é verdadeiro. E a doutora Carol, para nós, foi uma grata surpresa também. Ela é representante do vosso escritório e ela veio aqui na nossa subseção também dar um gás, dar uma força aqui, trazendo inclusive palestras na área. O direito condominial que vem crescendo, mas nesse momento de pandemia, só se fala muito disso, né? Então, doutor Rodrigo, vou deixar aqui para suas considerações, agradecendo imensamente a sua presença. Doutor Bauer, eu que agradeço, é uma honra o trabalho que vocês têm realizado. Tomei conhecimento por parte da doutora Carol, deixo também um forte abraço para ela. A OAB tem se tornado cada vez mais forte, as subseções têm realizado aí um trabalho de ponta, e eu me sinto sempre muito honrado quando ou estou fazendo uma live ou fazendo uma palestra para todos aqueles que representam e coordenam, nós que temos aí um posto, um cargo, comissionado ou não, exercemos aí um papel de extrema importância na sociedade. A OAB é um órgão de uma representatividade gigantesca e eu me sinto sempre muito honrado. Já tive aí na OAB Praia Grande, Itanhaém ainda não tive. Quando tudo isso passar, a gente marca e com muito prazer vou estar aí com vocês. Então, Rodrigo, será uma honra tê-lo como palestrante da subseção. Nós fizemos, ainda ano passado, uma palestra, um evento, na verdade, nesse sentido, e repercutiu muito bem. E foi um evento que teve a coordenação, a iniciativa da doutora Carol Cândido. Foi muito bem-vindo, excelentes palestrantes, e o senhor seria um dos nomes aí que seria nosso convidado aí de honra também.
Então vai ser muito bem-vindo uma palestra com o doutor aqui presencial. Tá? Doutor Rodrigo, neste momento de pandemia, né, nós estamos ouvindo reportagens, mídia televisiva, redes sociais, a respeito das relações condominiais. Como é que está a situação hoje? A situação é muito complexa, muito complicada, porque, doutor, nós temos aí um momento em que existe aí problemas políticos, além do nosso problema de saúde pública, e os condomínios estão aí no meio de toda essa situação. Por hora, nós ouvimos dizer em lockdown no estado de São Paulo, começamos a nos preparar para um lockdown, entendendo como o condomínio vai poder absorver isso, e num segundo momento nós escutamos uma retomada, e esses mais de 40 dias que nós estamos reclusos, logicamente que não estamos presos, mas reclusos, em quarentena, nós escutamos aí em diversos momentos em retomada, paralisação, obrigatoriedade de ficar em casa, alguns decretos proibindo serviços que não são essenciais para a subsistência, para a saúde, mas são essenciais para o dia a dia daquelas pessoas que laboram ou para aqueles que recebem o serviço, uma locação de imóvel. O nosso próprio exercício da advocacia, em São Paulo, tivemos no momento autorização para abrir o escritório, depois tivemos essa autorização cassada, acho que também isso ocorreu, se não me falha a memória, no âmbito federal. Então nós temos aí, se é difícil nós entendermos a situação como um todo, quanto mais passar isso dentro de um condomínio para aquele proprietário que está buscando fazer uma obra, que quer que o filho dele entre ali no salão de festas ou no parquinho. Então, é uma situação muito complexa. Os síndicos estão muito pressionados, tem sido aí muito difícil o dia a dia dos síndicos, o dia a dia dos gestores, o dia a dia dos advogados que laboram em condomínios. Nós estamos aí vivendo um dia após o outro. Então, inclusive antes de nós começarmos aí a falar agora, recebi uma ligação perguntando se as obras poderiam ser realizadas, porque eu havia dito que elas não poderiam ser realizadas num primeiro momento. Daí eu disse que elas não poderiam ser realizadas com base no decreto que proíbem atividades que não são essenciais e obras não são atividades essenciais. Só que semana passada falava-se em lockdown e essa semana já temos aí portarias municipais trabalhando a retomada das obras. Então, se a gente tem uma retomada das obras não, retomada dos serviços como um todo, shopping centers, e como que você vai proibir uma obra se eu posso abrir um shopping center? Então, são situações que são extremamente complexas nesse momento. Nós precisamos ter muita parcimônia, muito bom senso e interpretar essas normas de forma muito rápida, porque elas acabam se tornando obsoletas, às vezes, do dia para a noite. Então, nós temos ainda decretos estaduais, federais e municipais, no sentido de bloqueios de atividades, e nós temos também portarias e circulares no sentido da retomada. Circulou aí em todos os grupos de WhatsApp, em todos os grupos de todas as OABs, o plano de retomada do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, e em contato com fiscais, com subprefeituras, eles já estão orientados a proceder à retomada. Eu não consegui verificar, e também não é minha área o direito administrativo, mas nós que operamos em direito condominial, nós precisamos entender um pouco de tudo, mas ainda não consegui examinar se essa postura revoga os decretos anteriores, o que traz também uma insegurança jurídica. Se para nós é complexo, imagina para aquele cara que está lá na ponta, e nós temos um outro agravante. Como advogados de condomínios ou como administradores ou síndicos, nós buscamos o interesse coletivo, nunca o interesse individual. Logicamente que nós devemos observar o interesse individual, mas
aquele que está na ponta, ele busca as suas necessidades. Então, aquele que quer concluir a obra, ele quer concluir a obra. E ele vai se pegar em situações que levam a essa tendência, mesmo que já existem posturas contrárias. Isso faz com que exista aí uma grande confusão. Como disse há minutos atrás, foi uma consulta que me foi feita há alguns momentos antes de nós conversarmos sobre essa situação. Então, é complexo. Só para deixar claro para quem está nos assistindo, então, a princípio, os decretos trazem sim a proibição e nós vamos observar e estudar o que tem aí nessas novas diretrizes de reabertura, mesmo em função de inúmeras mortes. Eu não sou contrário à retomada, eu não sou contrário. Também estou sofrendo, também tenho escritório, tenho amigos, tenho parentes. Nós dependemos do dia a dia, mas se isso representar a perda de muitas vidas, eu acho que não deve ser feito. Eu posso evitar entrar num shopping e a loja pode buscar um meio alternativo, vender pelo drive-thru, enfim, já que o estrago já está feito. Esses 40 dias de paralisação, nós tivemos aí milhares de lojas, milhares de grupos. Recebi recentemente, inclusive estava conversando com um amigo do judiciário sobre o fechamento do restaurante Itamaraty, em São Paulo, um local maravilhoso, ponto de encontro de juízes, desembargadores, advogados e operadores do direito. Então é muito triste, é tudo muito complicado. É triste você ver estabelecimentos, parece que a Rede Galetos fechou, a Hertz fechou. Enfim, nós temos aí ícones que passamos a infância vendo o frango do Galetos, outros grandes estabelecimentos, e quando a gente voltar, nós vamos ter aí o novo, porque aquela realidade que nós tínhamos parece que não existe mais. Nós vamos ter um recomeço diferente. A gente vai voltar a ir para a rua, a gente vai voltar a passear, ir nos parques, cinema, restaurantes, sim, mas e aquele que não se adequar a essa nova realidade vai perder muito. Vai perder muito. Eu tenho esse mesmo sentimento, viu, Rodrigo? E nós percebemos que as pessoas estão um pouco perdidas também, né? Elas não sabem como enfrentar isso, não tem um norte como enfrentar isso. Então, muitas vezes tomam uma atitude de forma mais drástica, depois recuam. Nós percebemos isso também dentro do poder público, né? Então, tá uma situação bem difícil. Nosso dia a dia tá bem inseguro, muito assim, fora de um contexto que nós tínhamos anteriormente, né? São mudanças de paradigmas, né? Nós temos aí aquele que não entender esse momento e não se reinventar vai ficar para trás, porque a nova realidade é uma realidade onde quantas vezes, doutor, o senhor fez uma reunião virtual? Eu fiz uma vez, muito duas pouco. vezes, e nos últimos 40 dias? Exatamente, eu tive que me adequar. Tive que me adequar a isso aí. Para mim, eu que tenho uma certa resistência aí com a tecnologia, eu tive que buscar me adequar, fazer curso, alguma coisa, para poder entrar no mundo virtual, que é o que está tomando aí a frente de tudo, né? Então, se a gente não se adequar rapidamente, então, eu também sempre nunca fui contra a tecnologia, mas eu sempre, assim, sofri uma reunião num Zoom ou num outro programa, eu preferia marcar a reunião, falava para a secretária, traz a pessoa aqui, vamos conversar pessoalmente, é muito informal. Hoje, você tem que se adequar. Eu assinei o Zoom, tenho uma sala lá e vou fazer minhas reuniões, e vou dizer uma coisa, Dr. Bauer, não é ruim, a gente se readequa, a gente
a gente Exatamente. se molda, e aquele que não se moldar vai sair do mercado. Aquele advogado que achar que tem que ter aquele sistema antigo, eu vou mais longe. Eu não sei se a gente vai ter aí aquelas formalidades legais, aquelas formalidades sociais que nós tínhamos de terno e gravata o tempo todo. Não sei, eu não sei se os escritórios vão funcionar agora presencialmente, como funcionaram, ou se muitos deles vão se adequar ao home office, porque parte do time consegue trabalhar bem em casa, evitar um deslocamento. Você tem aí funcionários que tomam ônibus, metrô, levam 2 horas, 2 horas e meia para chegar no escritório, chegam cansados, quando chegam vão tomar um café, vão comer um pãozinho, e você não tem como forçar outra situação, e daí produzem, às vezes de forma cansada, e quando passam a ter um home office como esse, que foi obrigatório, né, nós não tivemos escolha, passa a ter um outro desempenho, e alguns tiveram desempenho péssimo, pessoas com produtividade excelente, estou dizendo pelo meu escritório, passaram a não corresponder, passaram a não logar no sistema, passaram a não produzir. Então, nem todos conseguem se adequar, mas grande parte consegue se adequar, e essa nova situação que veio para ficar, ela é muito interessante. Pena que nós precisemos passar por isso para entender essa nova situação, mas da situação ruim nós tiramos aí lições. E a grande lição é essa, o que nós estamos, quando nós conversaríamos, doutor, numa live assim, se o senhor quisesse conversar comigo, o senhor me chamaria, eu com o maior prazer estaria aí, junto com outros membros do AB, as formalidades, o diploma, É o verdade. público, assim. Nós crescemos, o advogado, eu conversei com magistrados, amigos, dizendo, doutor, se adaptar a essas audiências virtuais não é fácil. Né? É o que nós temos hoje. E hoje com as lives, né, consegue-se fazer 4, 5 num dia, e as palestras presenciais, eventos presenciais se levavam um dia, então não conseguia ter essa produtividade como tem hoje. Né? Eu fico pensando, doutor, eu viajo em média 35 a 40 vezes ao ano. Vou de norte, sul, leste, oeste. É interessante, gosto, tenho muito prazer em viajar, mas outro dia dei uma palestra online e foi tão satisfatório quanto as minhas palestras físicas, mas o deslocamento de você sair de São Paulo, vou dar um exemplo, fui outro dia para Fortaleza, 2 horas e meia de voo, chego 1 hora antes, saio 1 hora antes de casa, chego 1 hora antes no aeroporto, você perde 6 horas de trânsito, 7 horas, chega cansado, toma um banho, vai para a palestra, é um prazer imenso, mas a hora que você liga à distância, conversa e passa a mesma mensagem que você poderia passar, você repensa algumas palestras, será que precisariam ser físicas? Algumas reuniões, você às vezes marca, a pessoa vem do interior, eu vou sair de Sorocaba para a gente se encontrar, vamos marcar uma reunião, tipo, todo mundo que status, né? Um saiu de Sorocaba, outro veio de São Paulo. A gente poderia falar aqui telepresencialmente, e isso poderia suprir aí uma necessidade. Então, se nós não rapidamente nos readaptarmos, eu sempre fui muito averso a uma assembleia virtual, estou mudando de opinião, estou me readequando, estou buscando aí meios para tornar isso possível com segurança, para orientar todos os condomínios, país afora. Mas, como disse aí alguém que está nos escutando, o mundo mudou muito, impressionante. E nós temos aí uma tristeza imensa de estar passando por isso. Ó, doutora Carol, um abraço, Carol. Nós temos uma tristeza imensa de estarmos passando por isso, mas também, ao mesmo tempo, uma experiência única. Porque um momento como esse, nós tivemos num pós-guerra, logicamente que em outras proporções, o pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, em 45, o final dela também foi algo traumático. Eu tenho
Sou filho de imigrante e minha avó sobreviveu aos terrores da guerra, e não se compara a isso, mas em termos de quebra, de mudança mundial, essa foi uma grande mudança. A gente está falando em 70 anos atrás, ou a gripe espanhola no início do século XIX. Então nós estamos aí vivendo um momento único. Daqui a 2, 3, 4, 5 meses, tudo vai voltar ao normal. Mas o que nós passamos é uma situação gigantesca e a gente vai ter que ver. Alguns vão aproveitar a lição e vão se readequar, se reinventar a forma de viver, e outros vão lamentar esses meses perdidos e vão continuar forçando a viver assim como viviam no passado. É verdade. Doutor Rodrigo, desde que iniciou esse período de quarentena, isolamento, nós ouvimos bastante que houve várias discussões, animosidades de relacionamento entre os condôminos. Como é que os síndicos estão lidando com isso? Como os doutores, que são especialistas da área, estão lidando com isso? Sabemos que tem problema que alguns condôminos não querem usar a máscara, outros, para entrar em casa, deixam o chinelo fora. Às vezes a convivência em área comum também se torna mais arredio. Como é que está sendo visto aí? Qual que é o posicionamento? Deixar um abraço ao doutor Sobral, que está aí nos escutando também. Doutora Adriana, doutor Sobral, que é amigo, irmão lá de Aracaju, uma referência no mercado. Então, doutor, nós temos... os síndicos estão sofrendo demais, Um quer realizar a obra e o outro não quer que realize por conta de barulho, por conta de estar em quarentena. Quando você realiza a obra, um ficou satisfeito, o outro insatisfeito. Se você proíbe, um insatisfeito, outro satisfeito. Então, não dá para agradar todo mundo. O síndico não consegue chegar no meio termo porque a situação ela é de caos. Então, prédios que proíbem o personal trainer, por exemplo, e de forma acertada, porque quanto menos pessoas entrarem nos prédios, melhor. Nós tivemos na China, por exemplo, a proibição de pessoas que não eram moradoras do prédio, qualquer estranho não poderia entrar. Aqui, infelizmente, nós tivemos aí uma quarentena no Brasil que fez com que nós chegássemos a essa situação. Logicamente que por problemas, na minha ótica, problemas políticos. Nosso problema foi político que nos fez chegar à situação. E como eu disse no começo, fez com que os entendimentos não fossem padronizados, cada um com uma posição, algumas entidades com uma posição, outras com outra, e o condômino exigindo a posição que melhor lhe agrade, que melhor lhe agradava naquela ocasião. Então, se ele quisesse fazer obra, ele buscava o parecer daquela entidade que dizia que podia fazer obra. Se ele não quisesse obra, ele buscava o parecer da entidade que não queria obra. Isso fez com que os síndicos ficassem aí numa situação muito complicada. Então, nós tivemos aí uma judicialização gigantesca sobre os casos condominiais. E o pior é que, por horas, o judiciário entendendo a paralisação de obras, por hora entendendo a continuidade, por hora entendendo a paralisação de locação por aplicativo, por hora entendendo a possibilidade, por hora entendendo o fechamento de áreas comuns, por hora entendendo a abertura. Então, nós beiramos aí a insanidade jurídica e das pessoas, as pessoas enlouquecendo dentro das suas casas, querendo fazer valer os seus direitos, mas nós estamos aí em um estado de exceção. Até me aprofundei um pouco sobre os estados de exceção, onde o Poder Executivo passa a emanar normas no lugar do Legislativo, e essas normas são válidas, alguns autores defendem que não são válidas, enfim. Mas é um estado de exceção, onde os decretos passaram a imperar, e daí, nesse meio tempo, nós tivemos
não vou dizer um desentendimento, mas também uma judicialização no âmbito do direito administrativo, aonde o STF entendeu que os municípios e os estados poderiam emanar suas próprias normas quanto à quarentena, inclusive contrário à diretriz federal. Então, isso repercutiu de uma forma no judiciário, nos condomínios, aonde nós tivemos casos e mais casos de brigas e de confusões, pessoas enlouquecendo dentro de apartamentos, moradores entrando em brigas físicas porque não entendiam o que estava acontecendo. Tive um caso de um morador que desceu para explicar que não eram os filhos dele que estavam fazendo barulho e foi recebido com um soco na cara. Nós temos agressões domésticas, agressões a crianças, enfim. Nós enfrentamos aí e estamos enfrentando situações muito, muito complexas e esse cenário é pior também fora de condomínios, em comunidades, pessoas passando necessidade. Então nós temos aí os síndicos que conseguiram superar os seus mandatos, são heróis. Então, de parabéns, deixo o meu parabéns a todos esses síndicos que honrosamente não entregaram os pontos, não desistiram, porque foi uma missão, está sendo uma missão muito, muito, muito árdua, o exercício da sindicância, da sindicatura, seja ela profissional, seja ela pelo síndico orgânico, porque o síndico foi muito pressionado nesse momento de caos. Doutor Rodrigo, a doutora Carol faz uma pergunta aqui sobre o uso de máscaras nas áreas comuns. Entende-se que pode multar? Então, vai depender do decreto municipal, vai depender. Se existe uma obrigatoriedade municipal para o uso de máscaras, eu entendo que nós analisamos a lei no município de São Paulo e dá sim a entender que as máscaras podem ser exigidas em locais públicos e de circulação de pessoas. Então, o condomínio é um local de circulação de pessoas, não é um local público, mas é um local de circulação. Então, o condomínio pode e deve exigir uso de máscaras. Nós sabemos muito pouco dessa doença, temos aí entidades brigando, governo, remédios, não remédios, mas o que nós sabemos é que o uso da máscara e da proteção, depois que você mexe em qualquer local, álcool e gel, isso evita a contaminação. Então, independente da posição, nós temos aí por certo, pelos órgãos de saúde, que a utilização de máscaras é sim um meio de se evitar contágio. Então, nessa linha e com base nos decretos, inclusive em estabelecimentos comerciais existe obrigatoriedade, em algumas cidades com a imputação de multas pelo descumprimento, multa para o próprio estabelecimento. Não temos nada específico para o condomínio, mas senão a legislação, o decreto teria que trazer tudo também. Então o decreto ele não vai trazer a palavra especificamente uso de máscaras é obrigatório também em condomínios. Você teria que trazer em condomínios, em farmácias, em história e advocacia, em contabilidades. Ela não chega a essa especificação. Ele apenas nem chega a exemplificar. Ele traz de maneira genérica o local que deve ser exigido. E a interpretação que nós tivemos, e acredito que seja o caminho, é que em estabelecimento, dentro de condomínios, sim possível exigir das pessoas a utilização de máscaras. A Lu Almeida, ela faz aqui uma pergunta com relação à locação para a temporada no litoral, dos apartamentos em condomínios do litoral. Se nesse período de pandemia pode ser proibido ou não. Então, eu entendo que as locações por temporada
elas não estão nas atividades essenciais. Então, em tese, elas poderiam ser proibidas. Mas, se a gente está falando de uma retomada, elas devem passar a ser... Depende a postura municipal, se for possível, com base nos decretos municipais, deve ser retomado. Até o que nós temos hoje fica proibido em função da grande circulação de pessoas. Inclusive, eu vi aqui uma pergunta se isso se aplica a obras também, se seria possível o retorno das obras. Então, por enquanto, com base no que nós temos, em tese, não obras e não locações por curto espaço de tempo. Só que a gente não pode esquecer a situação fática, e o judiciário tem analisado isso. Então, aquela pessoa, ela precisa mudar, falta apenas pequenos reparos, ou a obra é algo que não vai trazer um prejuízo para aquela coletividade. Então, o judiciário, nessas situações, tem autorizado a obra. Lembrando que os decretos municipais, estaduais e federal, ele traz o quê? Ele traz que a construção civil ela é uma das atividades essenciais. E a gente tem confundido porque construção civil não é obra e reforma de prédio. Construção civil é construir um prédio e não reformar uma unidade, embora seja algo que esteja diretamente relacionado. Mas nesse viés, eu entendo que as obras elas precisam, se as atividades estão suspensas, as obras também estão suspensas. O que acontece é que com essas posturas, que eu não sei se não vi a revogação desses decretos, essa nova postura de reabertura programada, ele passa a ter uma outra conotação. Então, se as atividades passam a ser retomadas, nós poderíamos também falar em retomar uma obra, em retomar uma locação por temporada, atividade imobiliária, mas o que nós temos até hoje ainda nos dá indícios da proibição. Se bem que nós temos casos judicializados onde foram permitidas obras. Então é importante que o caso fático seja analisado. Um senhor de idosos que não conseguiu estar morando no hotel, o juiz deu a liminar. Um outro caso, um senhor de idosos, também, por coincidência, 2 casos de idosos que estão morando na casa do filho. O juiz deu a liminar para que a obra fosse concluída. Independente da retomada ou não, as pessoas, a vida que segue. Então, nós precisamos, dentro de uma razoabilidade e dentro de uma segurança, autorizar algumas situações. Então, por exemplo, num prédio que não autoriza que corretores entrem, mas autoriza 10 visitantes numa unidade. Então, esses 10 visitantes estão oferecendo muito mais risco do que autorizar uma obra com cautela. Então, regular apenas 3 pessoas na obra, depende do tamanho do apartamento. Então, é importante que exista aí bom senso, uma vez que nós não temos aí diretrizes claras para todas as situações. Entendi. Rodrigo, o Arnaldo Medeiros Neto, ele pergunta, o condômino positivo ou suspeita do Covid-19 tem obrigação de comunicar ao síndico e quais penalidades se não cumprir os decretos? Então, ele não tem a obrigação legal, mas ele tem uma obrigação moral. Ele tem que comunicar porque o funcionário ele tem que saber para recolher o lixo com cautela. E nós temos alguns artigos no Código Penal que contaminar pessoas de forma dolosa é considerado crime. Então, se ela está com o Covid e desce na área comum de forma a deixar com que tenha contato com pessoas, ou mesmo sem contato, ela comece a utilizar as áreas comuns e não se resguarde, conforme as orientações do Ministério da Saúde ou da Organização Mundial de Saúde, entendo que ele está, sim, cometendo um crime de forma voluntária, assumindo o risco de contaminar as pessoas, mas ele não tem obrigação legal de comunicar, porque a lei não traz nesse sentido, mas ele deve
É uma obrigação moral, ele não pode ser multado se ele não comunicar, mas ele com certeza pode sofrer as sanções caso ele esteja aí com Covid e fique circulando em áreas comuns, inclusive pode ser chamado a polícia num caso como esse. A área de piscina, ela pode ser liberada? É a pergunta do Gervasioma. Então, num primeiro momento, nós, em função da situação toda, nós orientamos, inclusive através da OAB, o fechamento de todas as áreas comuns. Isso foi seguido pelo Judiciário, e depois de novas situações, nós passamos a orientar o uso consciente das áreas comuns. Então, por exemplo, num condomínio de 20 unidades, eu não vejo um prejuízo num parquinho ser utilizado de forma programada pelos seus condôminos. Logicamente que num prédio clube de 2.000 unidades, com parquinho, isso não vai trazer um distanciamento social. Então, na medida do possível, quando não trouxer risco para aquela coletividade, entendo que é possível flexibilizar a utilização, até mesmo de uma piscina. Não tem um crime, tem cloro na piscina, e não é um crime a pessoa relaxar, mergulhar, e nós temos aí vendo situações onde as pessoas estão com vergonha de viverem, né, nesse momento, de descer, de tomar um sol. Então, nós precisamos cumprir uma quarentena, mas não é uma prisão. Você pode ir até o mercado, nós não temos uma ordem restritiva de circulação. Então, eu posso descer na minha área comum do meu prédio e tomar um pouco de sol. Descer com o meu filho, mesmo sem utilizar o parquinho, e brincar com o carrinho. Inclusive, isso vai evitar com que ele suba e faça barulho e incomode o vizinho. Então, a gente tem que ter bom senso no que deve ser feito. E não vejo nenhum prejuízo num condomínio de 15 unidades, onde o morador desce no calor. Vou falar de Fortaleza, que é um local onde a gente está com muito problema. A pessoa desça e dê um mergulho na piscina. Se ela socializar na piscina, com certeza é um risco. Mas se ela descer, der um mergulho, sair, apenas um por vez, eu não vejo um risco. Eu acho que as áreas têm que ficar, assim, parcialmente fechadas, porque a hora que se abre de forma geral, daí é difícil ficar contendo o abuso. E quando você contiver o abuso, a contaminação já está feita. Mas se você conseguir abrir de forma parcial, de forma a não trazer prejuízo, entendo que pode ser feito, mas deve ser analisado caso a caso. Rodrigo, temos duas perguntas parecidas. Se o síndico pode controlar o número de prestadores de serviço, visitantes, se pode proibir também a entrada de visitantes durante a quarentena no condomínio? Então, eu entendo que sim, mas eu entendo que sim porque nós estamos diante de um estado de exceção. Então, o estado de exceção é aquele onde as regras essenciais ficam suspensas e impera uma nova normatização para a proteção da coletividade. E entendo que emanar regras é sim uma função do síndico, emanar regras administrativas para a proteção da vida. E essas regras são, por exemplo, impedir o cara que vai trocar água entre com 3 pessoas. É desnecessário. Exigir que a pessoa entre de máscara. Exigir que a pessoa meça a febre antes de entrar dentro do condomínio. Então, tem que ser medidas razoáveis e dentro da circunstância. Se o síndico abusar dessas situações, ele vai pagar pelos excessos. Ele vai responder civil ou criminalmente pelos excessos. Imagina um síndico que fala, olha, você tem que ficar aqui 3 horas esperando para eu saber se você realmente está bem. Isso é um abuso. Olha, é um apartamento de 200 metros, o vidraceiro vai lá para trocar um vidro. Só pode entrar sozinho. É um abuso do direito desse síndico, mas dentro da razoabilidade, entendo que ele pode e deve ajustar as relações condominiais nesse período. Por exemplo, ele pode inibir a realização de uma festa, mas ele não tem poder de polícia. Eventualmente, como já fizemos, ele vai ingressar com uma ação de obrigação de não fazer. Nós temos
um PL que foi aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara dos Deputados, ainda não foi sancionado. A essa altura eu não sei mais te dizer se ele será ou não sancionado. A PL 1179 do senador Anastasia, aonde ele interfere nas relações privadas e ele traz aí nos artigos 11, 12 e 13, ele traz poderes para o síndico do fechamento de áreas comuns e de outras medidas em defesa da sua coletividade. Então, o que está sendo feito é em defesa da coletividade. Temos uma sentença recente, inclusive no Guarujá, não sei se o doutor chegou a ver, onde o judiciário entendeu por bem despejar condôminos, inquilinos que não estavam seguindo as diretrizes do prédio, não estavam respeitando o fechamento de áreas, inclusive a sentença traz que a situação vai de encontro com o PL 1179. Eu vi essa decisão, sim. Doutor Rodrigo, e com relação às assembleias, nós tivemos aí muitos síndicos que tiveram seus mandatos expirados, né? E que acabaram, alguns prorrogando, alguns tiveram algumas divergências com os demais condôminos para a realização de uma nova eleição. Qual é o posicionamento com relação a essa assembleia? Se há possibilidade de fazê-las por meio virtual? Se tem admitido desta forma a legalidade da sua realização? Como é que tem sido isso? Então, as assembleias, inicialmente, nós não orientamos a realização dessas assembleias de forma virtual, mas ninguém imaginou que essa situação fosse perdurar tanto tempo. Nós ingressamos em alguns momentos com ações para que o judiciário prorrogasse o mandato do síndico. Inclusive o PL 1179 ele traz a possibilidade da prorrogação do mandato do síndico, que tornaria inócuo a essas ações que nós ingressamos até agora. Mas a situação está perdurando muito tempo e algumas decisões judiciais foram no encontro de realização de assembleias virtuais. Inclusive algumas decisões de forma contrário ao que nós achamos razoável, por exemplo, algumas decisões orientando a realização de assembleias por WhatsApp, o que seria algo catastrófico para o condomínio. Mas, dentro dessa nova realidade, em função do tempo que está perdurando, o que nós temos orientado é, primeiro, verificar a convenção. Algumas convenções proíbem. Se não for uma questão urgente, aguardar. Nós estamos aí falando em retomada. Então, a hora que a gente tiver uma retomada, mais 1, 2 meses, enfim, não sei precisar, nós vamos poder realizar as assembleias físicas. Se não for possível aguardar em função da urgência da situação, daí o condomínio ele deve buscar o meio idôneo para a realização de uma assembleia virtual. Lembrando que no mercado existem diversos programas e nem todos eles trazem a segurança que o condomínio precisa. Então nós temos aí programas onde as pessoas buscam unicamente ganhar dinheiro ou ensinar algo que nunca fizeram. Algumas pessoas têm aí trazido orientações inócuas para a realização de uma assembleia virtual. Lembrando que a assembleia virtual ela tem que ter meios onde as solenidades precisam ser cumpridas, a eleição do síndico, a eleição do presidente, a indicação do secretário, forma de aferição da idoneidade das pessoas, da aferição para saber se realmente aquele que está logado é a pessoa que é condômino, para que não exista anulidade na convocação ou pessoas estranhas àquele condomínio. A possibilidade de auferir se aquele voto foi realmente daquela forma. Então, alguns sistemas permitem que exista aí a conferência. Algumas convenções impõem a votação por fração ideal. A regra geral do Código Civil é a votação por fração ideal. Então, se eu fizer uma votação por nominal, eu vou estar infringindo a convenção e vou trazer nulidade para essa convocação. E, por fim, que essa assembleia fisicamente
possa ser assinada, registrada e arquivada para que futuramente ela possa ser consultada. E não apenas salvar aí um arquivo de vídeo e enviar, por exemplo, imagina uma reunião de 10 horas, enviar para qualquer um e dizer, olha, está na Assembleia, a gente vai perder a situação, vai perder o fio da meada, vai perder o sentido da continuidade das decisões assembleares. Então, caso, como nós falamos anteriormente, seja possível a realização de uma assembleia dentro das circunstâncias e existe uma necessidade, essa deve ser realizada muito bem feita, com meios idôneos para que depois, futuramente, possa ser acessada e conferida para preservar o condomínio e a continuidade da vida desse condomínio. O nosso presidente da subseção de Jales, o Dr. Marlon Luiz, está nos prestigiando. Também é o rei das lives aí no interior, viu, Dr. Rodrigo? Ele vem, além de ser um mediador, também faz bastante. Uma pessoa sensacional aí, tem uma liderança fortíssima. Dr. Rodrigo, Um grande abraço, Dr. Marlon. Também se fala da possibilidade da assembleia híbrida, né? Fazer ela presencial, ao mesmo tempo presencial e telepresencial. Me parece que alguns síndicos, alguns condomínios estariam adotando esse procedimento. Seria a mesma linha de raciocínio que o senhor passou? Então, a assembleia híbrida, na verdade, ela funciona, ela foi regulamentada para as SAs. A lei de SA traz a possibilidade da realização de uma assembleia híbrida. Ela não é uma assembleia como se a gente estivesse ali numa sala de aula e algumas pessoas estão em casa e outras estão presencialmente. Ela seria algo do gênero, a pessoa vota pela lei de SA, se fosse seguido esse modelo, a pessoa vota até o início da assembleia presencial e a assembleia ocorre de forma presencial. Então, por exemplo, os itens são enviados, as votações são abertas e os sócios votam até o momento do início, até um dia antes do início daquela assembleia física. E quando se abrir a assembleia física, já se computa os votos da assembleia que ficou em aberto até aquele momento. E na assembleia física, você, olha, quanto à votação no item 1, já tivemos 40 votos a favor, 30 contra. Então, esse seria um formato híbrido que eu acho que pode ser interessante para o mundo condominial, porque muita gente não frequenta a assembleia porque não quer ficar até altas horas, não quer evitar atritos. Então, isso seria interessante. Mas uma assembleia que ocorra da mesma forma online presencial, como um leilão de veículos ou de imóveis ocorre assim, eu acho que ficaria inviável. E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não quero mais ser contrário à modernidade, mas se a gente não tomar muito cuidado, o tiro vai sair pela culatra. Nós vamos ter aí assembleias anuladas. Imagina uma assembleia virtual onde o síndico, perdendo a eleição, desloga o sistema. Já é difícil presencialmente a gente resolver algumas questões, ou, por exemplo, o síndico manipula uma situação. Nós sabemos que pessoas do mal e quando existem aí situações erradas, a principal arma daquele que está se usando aí de situações não legais são procurações fraudulentas, obsoletas. Imagina no meio virtual, onde ele tem o domínio do sistema e você está apenas do outro lado de uma tela. Como é que você vai falar? Estou impugnando. A hora que você disser, estou impugnando o voto, sabe o que ele vai fazer? Ele te coloca no mute e segue a assembleia. E como é que você vai resolver isso? Você está fazendo uma assembleia, você tá aí usando votos errôneos, daí eu falo, olha, doutor, o senhor está usando votos errôneos. O senhor que está tocando a assembleia, o senhor põe no mute e fala, pessoal, desculpa, acho que o doutor Rodrigo caiu, vamos dar sequência na reunião. Então, eu tenho muito medo desse formato, eu tenho muito medo. Como diz o meu amigo, o doutor Gustavo Camacho, de Florianópolis, Santa Catarina, a quem tenho muito apreço e respeito, ele diz assim,
a forma como nós estamos falando agora é apenas uma das formas sensitivas. Nós temos outras formas de interpretar. Então, postura, gesticular, e dificilmente nós conseguimos realizar isso através de uma teleconferência. Então, situações importantes podem estar passando e trazendo aí prejuízo para a coletividade. Então, não sou contrário, mas nós precisamos realizar aí com muita cautela. Ainda não sei ao certo o melhor caminho. Somente o tempo vai poder dizer isso para a gente. Rodrigo, o Kelvin pergunta que o senhor indica a Assembleia só por Assembleia Geral Extraordinária ou também a Assembleia Geral Ordinária? Acho que seria esse meio híbrido, seria isso? Híbrido, então, isso, seria meio híbrido. Eu prefiro que ela ocorra presencialmente sempre que viável. Uma Assembleia, uma AGO, uma Assembleia de eleição, é importante o olho no olho, é importante eleger um síndico onde você vai poder saber, por exemplo, ele pode estar interpretando através de um aplicativo. Não que ele não possa presencialmente, mas presencialmente você passa a ter outra percepção, você vê se ele bate o pé, se ele está nervoso, ou como é que ele está tratando o advogado ali presencialmente. Isso vai dizer muito dele no momento que ele for apresentar. E através apenas de uma situação telepresencial, situações importantes podem passar desapercebidas. Então, logicamente que se nós optarmos pelo sistema virtual, ela vai caber tanto na GO quanto na GE, e como não existe uma definição legal quanto à forma de realização da assembleia, o próprio condomínio que vai dizer se aquela assembleia vai ser híbrida ou não. É importante que os condomínios regrem essas assembleias para que diminuam aí as chances de terem essas assembleias anuladas ou que cheguem ao judiciário. Particularmente, acho que muita assembleia virtual vai chegar até o judiciário. E vai ser complicado para o judiciário, porque as assembleias costumam durar 4, 5, 6 horas. Imagina a transcrição de uma fita. Acho que a gente vai ter a gente vai dar muito emprego para as pessoas que vão transcrever esses diálogos, porque como é que você espera que o juiz ou que o diretor do cartório vá aí escutar horas e mais horas de vídeo? Então, é algo que vai realmente ser muito, muito, muito complexo. Ou as atas notoriais, né? Imagina os escreventes realizando atas. Por vezes nós levamos um escrevente para uma ata notorial, mas se isso se tornar um hábito, nós não vamos ter escreventes suficientes para as atas notoriais. Vai ser algo realmente complexo. É desgastante, né? Então, Rodrigo, o condomínio, ele pode ser responsabilizado caso ele não adote as medidas de prevenção e algum condômino que esteja na situação de isolamento e respeite isso corretamente, venha contrair o vírus, esse condômino pode responsabilizar o condomínio por isso? Eu entendo que sim. Nós tivemos uma situação onde o STF, em função de um decreto, não sei se foi o 927, onde constava e foi declarado inconstitucional, não lembro qual foi o artigo, 29 ou 37, que trazia que a Covid não poderia ser considerada doença ocupacional. E daí diversos juristas interpretaram essa situação. Não quer dizer que ela não pode ser considerada uma doença, agora no âmbito das relações do trabalho. Não quer dizer que ela não possa ser considerada uma doença de trabalho, mas para que isso ocorra precisa ficar provado de forma muito clara que aquela pessoa contraiu aquela doença no exercício daquela atividade, o que é difícil. Então, e como é que o empregador vai se eximir dessa responsabilidade? Dizendo, olha, eu dei luvas, eu higienizei o ambiente, ele usou máscara,
eu forneci máscara, eu exigi. Eu acho que isso também vai funcionar no âmbito condominial das relações. Então, se o prédio não está nem aí, não está preocupado, ele com certeza fica um lugar livre de contágio. Não quer dizer que aquela pessoa pegou aquele contágio lá, ela vai ter que provar que aquela falta de cuidado, que vai ser muito difícil, mas os princípios da responsabilidade civil. Ele vai ter que provar que aquela falta de cuidado tem uma relação, tem um nexo causal direto com a contaminação de determinada pessoa. Mas é possível. Não vai ser fácil, mas legalmente é possível. Juridicamente possível. Rodrigo, a Fabiana Games, ela fala o seguinte: a assembleia virtual é convertida em ata, igualmente, certo? Penso que se pode regrar os atos e entregar antecipadamente as procurações. Acho que ela quis dizer isso. Pode regrar os atos e entregas de procurações. Sim, então, mas daí a gente precisa ver como essas procurações vão ser entregues. Sim, eu não posso. A procuração, ela está na lei, é um direito. Então, mas eu preciso ter um ato formal para que essa procuração seja realizada. E daí vai ter que ser validado antes do início da assembleia. Eu não posso abrir uma assembleia virtual e dizer, olha, eu estou aqui com a procuração do fulano, dá uma olhada. Então, eu preciso procurar aquele condomínio, aquele síndico e dizer, olha, eu tenho uma procuração do ciclano, eu quero utilizar, como é que eu faço? Me manda, eu valido, e daí vai gerar uma senha para aquela pessoa, e da mesma forma que numa assembleia presencial, olha, o fulano de tal, ele não é o proprietário, mas ele está representando o ciclano de tal e as questões administrativas já foram verificadas. E se essa assembleia for registrada, essa procuração vai estar juntamente com a ata física. Tá. Doutor, tem mais uma pergunta aqui. No caso dos síndicos com mandato de 2 anos encerrado, pode ser feita a eleição dele nesse período de pandemia? Então, até pode, mas não é conveniente. Então, o mandato, ele precisa... lógico que existem as formalidades legais, em alguns casos nós orientamos o ingresso de medida judicial e diversos juízes, diversas varas têm entendido em prorrogar esse mandato. E se não for possível, o síndico, por mais que ele não seja um síndico de direito, ele continua sendo um síndico de fato, pelos princípios do 1324 do Código Civil, do condomínio voluntário ou forçoso. Mas, logicamente, que é importante que o mandato fique em dia. Se não for possível e ele não se sentir confortável na realização de uma assembleia virtual, ele vai aguardar um pouco mais e depois realizar essa assembleia. Imagina um condomínio com 2.000 pessoas, a realização de uma assembleia virtual para eleição do síndico. É melhor que esse síndico exerça aí a atividade. Nós estamos aí, se Deus quiser, no final dessa situação por mais alguns meses, e depois ele formaliza. E se não for viável, ingressa com uma ação judicial e peça manifestação judicial no sentido da prorrogação do mandato. Rodrigo, chegamos aí no nosso minuto final, voou o tempo, né? Matéria bacana, com certeza. Explica de forma brilhante. E eu quero já agradecer novamente, obrigado, em nome da nossa diretoria, da Comissão de Cultura, também da Comissão de Direito Imobiliário, e deixar para as considerações final. Doutor Lauer, eu agradeço imensamente, é um prazer, parabenizo aí a OAB em Itanhaém pelo trabalho, pela forma que vem exercendo aí o seu trabalho. Fico à disposição e que possamos aí passar por isso rapidamente e mais uma vez, assim, em breve nos reencontrarmos, seja virtualmente ou presencialmente. Já fica o nosso convite para uma nova live ou uma palestra, Rodrigo. Meu boa noite. Com certeza. Uma ótima quinta-feira. E estamos aqui, precisar da nossa subseção, estamos à disposição também. Tá bom, obrigado. Forte abraço para todos. Forte abraço.